No final, às 10, depois então da apresentação das experiências, às 10 inscrições, a gente abre para que fale. Se tivermos tempo, a gente abre para mais. E o padre, então, finaliza, né, padre? Pode ser assim? O senhor finaliza até 12h30 o nosso horário. Ficamos combinados? Deu para entender a dinâmica? Então, tá bom. Então, com o senhor a palavra. Pode ficar à vontade, tá? Muito obrigado. Vou ficar aqui à frente, fica mais fácil. Bom dia. Como estão? Que bom. Obrigado por me convidar, é uma honra. Eu tinha ouvido falar muito desse fórum. Estou muito contente em estar aqui, sentir esse clima gostoso de gente com quem a gente se reconhece. Agradeço muito ao Padre Geraldo pela acolhida, a Flávia que mediou, seu Policarpo que veio me buscar com a sua esposa Dona Olímpia. Enfim, estou aqui para tentar ajudar e vamos nos ajudar um pouco com essas imagens, mas elas não são essenciais, né? Só ajudam a segurar alguma ideia. Vou falar por uma hora, se me ajuda, né, se eu estiver estourando. E o que a gente vai comentar? Espero que seja algo que interesse, que toque, sobretudo na realidade de vocês, e que nos dê a força para atravessar um momento bem difícil em que estamos, né? E depois fica aberto esse diálogo, como você dizia, a partir das experiências. Bonito isso, né? Não é só teoria. Escutar as experiências concretas de vocês vai dar a linha. A gente vai fazer esse percurso. Queria brevemente recordar qual é a missão da igreja. E depois dizer o que tem a ver a ecologia integral com a missão da igreja. Depois veremos que esta ecologia integral tem que dar respostas a urgências urgentíssimas do tempo de hoje. E depois vamos ver quais são as causas dessas urgências. Por quê? O que é que está criando esse colapso em que estamos? E depois vamos falar dos mártires, bonito que eles já entraram abrindo a nossa oração, estão aqui plantados como sementes junto conosco. E finalmente veremos algumas pistas de ação coletiva. É isso que vamos ver se conseguimos durante essa hora, né? Se demorar muito, vocês começam a fazer alguns gestos que eu vou acelerar. Então, sobre a missão da igreja, duas coisas primeiramente. Recordar que a nossa igreja é uma escola de humanidade e é uma casa de promoção da cidadania. Entre outros, duas coisas primeiramente. Nós temos que dar o testemunho do que significa ser humano, ser gente. Quem vem fazer parte da nossa igreja tem que se sentir pessoa acolhida, valorizada, identificada. Tem que sentir que a vida faz sentido, tem que encontrar esperança. Então a nossa igreja tem que ser uma escola de humanidade. Acima de tudo, ainda antes de falar de Deus, porque senão falaríamos de um Deus distante demais, abstrato, às vezes até desumano. E para isso somos também escola de cidadania, porque nenhum humano vive sozinho. Todas e todos estamos entrelaçados, construímos um projeto comum. Então, a escola de humanidade e a escola de cidadania. Como dizia o Concílio Vaticano II, que na sua Constituição Pastoral, quer dizer, naquilo que ele quis dizer a nós, que somos das pastorais, ele dizia assim: as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias das pessoas de hoje, sobretudo dos pobres, e de todos aqueles que sofrem, são também alegrias, esperanças, tristezas e angústias dos discípulos e discípulas de Cristo. E não há nenhuma realidade verdadeiramente humana que não encontra eco no coração da igreja. Então, esta é a primeira definição. Se perguntarem para vocês, por que você é pastoral social? Por que você está na igreja? É porque eu acredito nesse rosto de igreja. Eu vou andando assim, ela fica meio louca, né? Me seguindo.
É porque a gente acredita que esta é a igreja que faz a diferença. Você se reconhece nessa igreja? Esse é o rosto da nossa igreja? É isso que a gente quer ser. Mesmo se estamos ainda distante, mas é nessa direção que queremos caminhar. Agora, esta igreja escolheu depois um tema especial, que é o tema da ecologia integral. O Papa Francisco foi sábio ao escolher a ecologia integral, porque ela dá uma unidade ao nosso ser igreja. Ela é uma convergência de muitos processos. Na Laudato Si, o Papa Francisco diz que a ecologia integral é a maneira da gente viver a mensagem cristã dentro da economia, da política, do jeito de organizar a sociedade, da cultura e também de nossos estilos de vida, da maneira como a gente vive no dia a dia, pessoal e comunitariamente. Então, a ecologia integral é a maneira hoje de conectar todos esses âmbitos onde a igreja quer ser humana e promover a cidadania. É porque não dá mais para dividir esses setores. Vocês conhecem a história do elefante? Rapidinho. Diz que lá na Índia, né, um grande sultão quis fazer um teste e chamou os 4 mais sábios do território, colocou uma venda neles e, tipo como que num auditório grande como este aqui, colocou um elefante no meio. E disse aos sábios: olha, eu quero que vocês descubram o que tem aqui nesta sala, né? Aí entra o primeiro lá do fundo, esbarra no rabo do elefante, né? Toca, sente e tal, diz: meu senhor, aqui nesta sala temos a corda mais longa, mais forte e resistente do império. Depois entra o outro do lado, né? Esbarra numa perna do elefante, toca, sente: meu senhor, aqui temos uma das colunas do templo mais bonito que temos no império. Entra o outro do outro lado, esbarra na barriga do elefante e disse: meu senhor, aqui é uma parte da muralha que defende o nosso império. O último que entra pela frente, esbarra numa dessas, como chamam esses dentes, né, do elefante. Isso, e diz: meu senhor, aqui temos uma das espadas mais cortantes e perigosas do império. E aí o Senhor diz: pois é, vocês são 4 sábios, mas nenhum de vocês soube compreender a inteireza daquilo que eu queria que vocês descobrissem, né? Como é perigoso dividir, separar, fazer uma leitura parcial da realidade, né? A divisão empobrece a nossa compreensão e também esteriliza a nossa ação, porque nos direciona só numa parte daquilo que a gente leu. Então, quando o Papa Francisco nos desafia a compreender a ecologia integral, nos desafia a ter uma leitura da realidade mais completa, mais ampla, interconectada, mais forte em sua ação, porque exatamente não se reduz, não se isola. Isso é importante, não separar, óbvio, o corpo da alma, né? Uma das maiores críticas que fazem ao caminhar da igreja é que não deveríamos salvar as árvores, mas sim as almas. Como se pudéssemos separar dentro do nosso corpo, ou do corpo da criação, tudo aquilo que existe, né? É de tudo e do todo que temos que nos preocupar. E quando Deus nos criou, nos entregou a criação inteira para cultivá-la e guardá-la como um corpo único, né? E não separado. Mas também não podemos separar, por exemplo, as nossas pastorais. Não dá para ser em uma paróquia preocupado só com a minha urgência, a minha competência, a minha missão, desconectada dos outros. Não podemos separar os ministérios. Então, a liturgia, a catequese, a formação, a pastoral social precisam se integrar.
Quando o Papa nos fala da ecologia integral, está dizendo que somos desafiados a um pensamento integral, integrador, capaz de interpretar a realidade na sua complexidade, mas também nas suas interconexões. Veja que bonita essa imagem. Tem pouca luz, quer dizer, tem muita luz, então talvez fica um pouco ruim, mas são duas imagens de tecido. Eu vou ter que passar na tua frente em algum momento, desculpa. Talvez se tu ficar desse outro lado, fica melhor, desculpa. Veja que bonito, uma mulher e um homem tecendo. A imagem do tecido, né? Como a ideia de fios que se entrelaçam e que quando se conectam, criam a estrutura da realidade. Uma mulher que tece a criação, imagem de Deus. Um homem aqui, depois com calma podem ver melhor, que também vai tecendo. Temos também uma outra imagem bonita de tecido, que é a teia de povos e comunidades tradicionais. Existem muitos territórios, eu trago a experiência do Maranhão, onde os povos indígenas, quilombolas, pescadores, as comunidades camponesas, compreenderam que precisa se unir para enfrentar desafios que são comuns, como o desafio do território, do acesso à água, do direito a uma economia local. Compreendem? Quando a gente começa a se entrelaçar, a se compreender como um corpo único, a entender que o meu desafio não pode se separar do teu, estamos vivendo a ecologia integral. Porque estamos assumindo esse compromisso de unidade. Lá no Maranhão acontece assim: se uma comunidade indígena é atacada, os quilombolas, os pescadores se unem e vão lá para ocupar junto o território e dizer: esse é um direito de todas e todos nós, né? Nem sempre funciona perfeitamente, mas o princípio é este, né? E este deve ser o nosso princípio também de ser igreja. Então já vimos, igreja é escola de humanidade, escola de cidadania, uma escola onde a gente aprende a unir, a integrar os nossos processos, onde nos desafiamos. Percebe que tem muito a ver também com essa outra palavra que está na moda agora, da sinodalidade, de fazer em conjunto, né? Nós, pastorais sociais, temos uma experiência de sinodalidade ancestral que podemos ensinar para muita gente, que temos que renovar aqui hoje. Dito isso sobre a igreja e a ecologia integral, queria dizer uma outra coisa. A gente escolhe fazer assim, não só porque esta é a missão que nos deram, não só porque por definição a igreja tem que ser assim, mas sobretudo porque o mundo está clamando, está buscando esse jeito de ser igreja. Como dizia o evangelho de hoje, se a gente não entrar na realidade com esse compromisso, serão as pedras que vão falar. Cabe a nós assumir o nosso lugar, porque senão a criação inteira vai se mexer em lugar da gente. E quais são as urgências, os desafios principais que nos chamam a entrar em campo com esse jeito de ser igreja? Vejamos rapidamente. Eu vou entrevistar algumas pessoas. A primeira que vou entrevistar é o Papa Francisco. Saudade que temos dele, não é? Então o Papa Francisco usou uma expressão muito forte, que aqui quis representar com algumas imagens que não dá para ver bem, mas que lembram todos aqueles dramas das enchentes no Rio Grande do Sul, ou da seca na Amazônia, ou dos incêndios na Califórnia, ou da devastação do mar nas costas da Espanha. Em todo qualquer canto do planeta estão acontecendo de maneira cada vez mais rápida e mais aproximada eventos extremos, descontrolados. O Papa Francisco chama isso a insurreição do planeta.
Olha que expressão interessante. Como dizer, chega, não aguento mais. O planeta está se revoltando, está gritando, dizendo assim, não dá mais para continuar. Uma outra pessoa que se posiciona sobre isso é o secretário-geral da ONU. Uma outra pessoa muito digna, Antônio Guterres. A ONU está num momento muito frágil, muito difícil. Países como os Estados Unidos estão boicotando de modo explícito. Mas ele, como secretário-geral, é uma pessoa muito coerente. Inclusive, quando se publicou Laudato Si, Antônio Guterres escreveu, junto com o Papa Francisco, há uma sintonia de visão. E ele diz assim, numa sequência muito forte, numa entrevista que ele deu, a humanidade está em guerra contra a natureza. Porém, a natureza está reagindo cada vez mais violentamente, com uma fúria e força crescente. Aquilo que dizia o Papa Francisco, a insurreição do planeta. Então, o secretário-geral da ONU, que é a instituição que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para estabelecer a paz no planeta, ele diz que o desafio do século XXI é a paz com a natureza. E que não dá para separar a paz entre os povos e a paz com a natureza. Que o desafio é comum e que não conseguiremos gerar condições de paz entre nós se não houver paz na natureza. Aliás, muitas das guerras que estamos provocando hoje são conectadas exatamente ao desejo constante de extrair da natureza e sobretudo da natureza dos outros aqueles que chamam de recursos que podem ajudar para o benefício de poucos. Então, paz com a natureza, paz entre os povos, desafio do século XXI. Vamos entrevistar mais uma pessoa, Davi Yanomami, este grande xamã, líder indígena, vive em Roraima, viu uma boa parte do seu povo dizimado, primeiro pelas doenças trazidas pelos garimpeiros, as invasões brancas, depois, mais recentemente, também pela fome. Vocês se lembram daquelas imagens dramáticas durante a Covid. O Davi faz uma leitura muito forte e vou ter que ler. Vou colocar aqui também, mas depois vocês podem, vou entregar para vocês esse texto. Escuta que forte o que diz o Davi. É tão bonito que eu gostaria assim, depois que eu ler, quem quiser, por favor, repita uma palavra ou uma frase que chamou mais a atenção dele. A floresta está viva. Ela só morrerá se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios desaparecerão no subsolo. A terra derreterá. As árvores murcharão. E as pedras racharão com o calor. A terra ressequida ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri, que descem da montanha para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não poderão mais afastar a fumaça epidêmica que nos devora. Não poderão mais conter os seus efeitos nocivos, que transformarão a floresta em caos. Então, morreremos, um após o outro, tanto os brancos como nós. Todos os xamãs morrerão. Quando não houver mais nenhum deles vivos para sustentar o céu, ele desabará. Que frase mais chamou a atenção de vocês dessa palavra de Davi Yanomami? Pode dizer em voz alta.
A floresta está viva. Ela só morrerá se os brancos insistirem em destruí-la. Um espelho de Deus. Até as pedras racharão. Os cientistas dizem que não falta muito tempo. Usam uma expressão muito forte, que esta é a década decisiva. Que a rapidez com que está aquecendo o clima, aqui não vou explicar muito, mas para ver a média do aquecimento global nos últimos 100 anos tem ficado mais ou menos, mas aqui não dá para ver, os últimos 2 anos estão muito acima da média de 100 anos atrás. Quer dizer, é como se tivéssemos recebido um empurrão, uma aceleração muito rápida na piora da condição climática. Os cientistas dizem, se esses 10 anos não tiver uma mudança grande, vai ser muito difícil depois consertar, porque estamos chegando naquilo que eles chamam de ponto de não retorno, né? Um ponto que, superado ele, quase como um efeito dominó, tu não consegue mais bloquear. Então, assim, percebe a responsabilidade que temos neste tempo? Percebe a loucura de quem vem dizendo, mas a igreja deveria cuidar das almas? Vamos fazer um trato, pelo menos nestes 10 anos, vamos cuidar também dos corpos, e depois voltaremos a dialogar. Porque senão, nem almas, elas também derreterão. Então, esses 10 anos precisam de uma urgência que é coletiva. Claro, não é só da igreja, é do mundo político, não é, Padre João? É dos movimentos populares, é da sociedade como um todo, mas nós que temos essa espiritualidade chamada a promover e defender a vida, deveríamos ser os primeiros e as primeiras que dizem, aqui estamos. É por isso que estamos aqui hoje também, em nosso fórum. Vejamos rapidamente quais são as causas que estão nos levando a esta situação tão crítica. Eu só rapidamente quero lembrar de algumas. Primeiro, até um tempo atrás, valia essa história, e os poderosos e os mais ricos no mundo diziam, olha, o modelo é o seguinte, vamos crescer de maneira que um pouco do nosso crescimento possa ser distribuído também a quem não tem. Um pouco aquela espiritualidade das migalhas, né? No Evangelho também tem isso. Sim, Senhor, mas também nós, os pequeninos, podemos nos alimentar da migalha que cai da mesa de vocês ricos. Essa espiritualidade das migalhas, da repartição do bolo, deixa que nós nos engrossemos e aí sim, na medida em que crescermos, vamos conseguir nos lembrar também dos pequenos e dar um pouquinho para eles também. Isso não funcionou, era uma mentira, e hoje menos ainda vai funcionar, porque hoje até os grandes se deram conta que estamos chegando no limite do clima, no limite dos bens comuns, no limite da exploração. E sempre quando chega-se ao limite, aumenta o medo e a violência. Vê também nos animais, quando eles são recuados e se encontram com as costas na parede, a reação geralmente que eles têm é a reação de ataque, de violência, né? Instintivamente é o último dos movimentos que acontece. E é o movimento que hoje está mais habitando nossa sociedade.
o medo e a violência como percepção que estamos no limite. E no limite, a frase que os grandes e os poderosos começam a defender e afirmar é: não tem mais mundo para todo mundo. Antes era assim, deixa que a gente cresça e vamos cuidar de todos, também dos pequenos. Mas pouco a pouco, nessa percepção do limite, se legitima o direito de dizer: olha, não dá mais para todos. É necessário separar, distinguir, decidir quem vale, quem merece e quem precisa ser descartado. E assim, nesse limite, aqueles que têm as rédeas do poder econômico e político vão decidir, vão continuar seduzindo ao consumo aqueles que ainda têm condições de contribuir e vão aumentar descartando os tantos e tantos grupos que não podem mais ajudar. Quando se chega no limite, tem duas soluções: ou a guerra contra os pobres, ou a guerra contra o planeta. Porque se tem poucos recursos, se tem poucos bens para distribuir, e se tem muitos pobres que estão exigindo alcançar o nosso mesmo nível de vida, uma solução é esta, de silenciar os pobres, condená-los, atacá-los, excluí-los. A guerra contra os pobres não tem mais para todos. Temos que garantir o nosso. Ou eventualmente, se quisermos ainda por um pouco satisfazer a fome para que todos cheguem ao nível da gente, vamos atacar o planeta ainda mais para retirar dele aqueles poucos recursos, como dizem eles, que possam ainda por um tempo silenciar a fome de sucesso e de vida que essas pessoas vêm gritando em nossos ouvidos. Guerra ao planeta. Estamos nas duas hoje, na guerra aos pobres e na guerra ao planeta, porque a humanidade está compreendendo que chegou no seu limite. E em lugar de pensar numa conversão de modelo, está optando pela solução mais fácil, que é o medo, a violência e o extermínio. Essa é um pouco uma das causas principais do porquê estamos aqui. E é por isso que fizemos definitivamente, parece, a opção pelo chamado extrativismo predatório, por essa solução de seguir extraindo. Aqui em Minas vocês conhecem muito o rosto desse extrativismo predatório, né? Antes de ontem, estava em Brasília com uma delegação de Brumadinho, no Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, porque está se tentando evitar o habeas corpus do ex-presidente da Vale pelo crime em Brumadinho. Responsabilizar e lutar contra a impunidade é uma das maneiras para dizer que este extrativismo não é o futuro que queremos, e que queremos que barrar, e que queremos bloquear, e que nós temos sim outras respostas que não sejam estas, de só extrair. Por último, uma das causas que a gente ataca é exatamente que esse extrativismo, para se sustentar, precisa ainda se afirmar como colonial, militar e racista. Quer dizer, percebe como as coisas também se conectam? Este tipo de economia, que é uma economia que está dizendo que não tem mais mundo para todo mundo, precisa do poder militar e precisa do ideário racista para justificar a exclusão, a condenação, pisar e descartar quem não nos interessa. Esse é um pouco o contexto em que estamos. Mas não é um contexto que nos tira a esperança. E por que ele não nos tira a esperança?
porque ainda tem muita gente que acredita no dom da vida. Quando entramos com as imagens dos mártires, nos agarramos a uma memória que para nós é o ponto mais profundo de nossa esperança. Tem aquele canto, vocês conhecem? Repete comigo. Vidas pelas vidas, vida. Vai repetindo. Então eu canto, vocês repetem, né? Vidas pela vida, vidas pelo reino, vidas pelo reino, todas as nossas vidas, como a vida dele, como as suas vidas, do mártir Jesus. Quer dizer, nós temos uma reserva ética, diz o meu bispo Dom Vicente. Nós temos uma carga de esperança, que esse cenário que acabamos de descrever, que é um cenário muito ruim, muito difícil, bem desafiador, não pode tirar de nós. Isso que a gente cantou, isso que abriu a nossa celebração, estas sementes que já cresceram, essas pedras que gritam na vida dos mártires, são motivos que não permitem que a gente se silencie, não deixam que nos roubem a imagem de igreja e de Deus que a gente acredita. Não deixam que contaminem a caminhada e a memória histórica de nossas pastorais. A memória e a vida das pessoas que deram e dão hoje a sua vida nos mantém de pé, capazes de resistência e de esperança. E é por isso que, já passando quase para o final, quero trazer mais vozes. Antes havia entrevistado 4 pessoas, né? O Papa Francisco, o Davi Yanomami, o Antônio Guterres e não me lembro mais quem. O Luiz Marques, que falou da década decisiva, para compreender a realidade. Agora vamos entrevistar mais 4 pessoas, ou 3 acho que são, que nos dizem onde a gente encontra a esperança nesse cenário. O primeiro é um grande homem, não é católico, inspira muito a caminhada da gente, que é o Antônio Bispo. Vou trazer aqui já o resumo daquilo que ele disse. O Antônio Bispo quilombola, conhece, né? Lá no Piauí, uma liderança que nos deixou faz pouco e que abriu muito o pensamento da resistência vinculada aos territórios. E ele diz assim: quando completei 10 anos, comecei a adestrar bois. Foi assim que aprendi que adestrar e colonizar são a mesma coisa. Tanto o adestrador como o colonizador começam desterritorializando o ente atacado. Tiram o território dele. Quebram-lhe a identidade. O tiram de sua cosmologia, o distanciam de seus sagrados, lhe impõem novos modos de vida e lhe colocam até um outro nome. O processo de denominação nova é uma tentativa de apagar a memória para que outra memória possa ser composta.
Olha como é sábio o Antônio Bispo. Diz que a nossa esperança vem dos territórios, vem da memória, vem da cosmologia que a gente construiu ao longo de tanto tempo. E diz que quem nos coloniza sabe que ainda mais que arrancar de nós nossas riquezas, a maneira mais profunda para nos enfraquecer é arrancar a nossa espiritualidade. Entende então onde a gente tem que se agarrar? Qual é a força que não podemos nunca perder? Porque é ela que nos sustenta. Esta é a esperança que nos dá Antônio Bispo, mesmo denunciando a violência que estão fazendo contra o seu povo quilombola. Uma outra figura de esperança que trago é o nosso grande padroeiro São Francisco de Assis, assim como o outro Francisco leu ele na Laudato Si e na Laudate Deum. Papa Francisco, citando o Francisco de Assis e atualizando a sua espiritualidade, diz duas coisas muito bonitas, que também contribuem à nossa esperança. A primeira, que todas as criaturas estão unidas por laços invisíveis. Quer dizer, nesta resistência que estamos tentando manter viva, apesar do ataque que nos desfia, o Sínodo da Amazônia dizia que o pecado ecológico é desfiar a teia de relações. São Francisco diz que esta teia invisível existiu desde sempre e que o motivo para a gente resistir é reconhecê-la. Porque quando a gente a defende, a tece, vai compondo e recriando os nós para que ela não se quebre, a gente fortalece vínculos de união. O Papa Francisco chama isso de comunhão sublime, respeito sagrado, amoroso e humilde. Veja que bonito. Nós somos pessoas chamadas a tornar visível a comunhão sublime, o respeito sagrado e humilde que existe nesse entrelaçamento entre todas as criaturas. Veja que missão bonita para as nossas pastorais e para a igreja. E uma outra palavra de esperança que nos dá São Francisco, na Laudate Deum, é que o ressuscitado envolve as criaturas misteriosamente e as guia rumo a um caminho de plenitude. Quer dizer, essa interconexão entre todas as criaturas não é só um dado natural, que uma precisa da outra para sobreviver nessa cadeia de equilíbrio harmônico da natureza, mas é uma presença divina. Nessa conexão entre todas as criaturas está presente o Espírito de Jesus ressuscitado. E na medida em que a gente vai crescendo, vai favorecendo esta conexão, a gente está tornando a ressurreição de Cristo mais presente no mundo. Quando desfiamos a relação entre criaturas, aumentamos sinais de morte de Deus. Quando favorecemos esta conexão, evidenciamos a ressurreição de Cristo presente entre nós. Veja que bonito isso, é uma maneira de pensar a ressurreição muito mais encarnada ainda, presente, como o Espírito. A gente celebra isso todo dia na missa ou nas celebrações, quando eu digo, o Senhor esteja convosco, e vocês respondem, mas esse meio de nós não é só no meio de eu e você, mas é no meio dessa teia de relações entre todas as criaturas. Ele ressuscitado habita, inspira, protege, defende, suplica, para que essa teia de criaturas não se desfaça. Porque ela é a expressão mais sublime da sua vida ressuscitada entre nós. Veja que bonito isso.
Isso nos dá um horizonte, uma missão, uma identidade também missionária. E por último, o Papa Francisco, que ele nos diz 3 coisas para terminar. Primeiro, em seus textos, Francisco diz também que é essencial defender os territórios. Ele tem isso bem claro em diversas publicações, desde o Sínodo da Amazônia e depois também em atualizações de seus textos. O último, sobre a crise climática. Em outras palavras, ele diz que a resposta à crise do clima vem na defesa dos territórios. Então você, quilombola, indígena, camponês, você pastoral que defende os territórios, você que se empenha num conselho municipal ou estadual ou numa política para defender o direito à terra, você está defendendo o clima e a biodiversidade do mundo. A defesa do território é essencial, é o ponto-chave. Uma segunda coisa que o Papa diz, dialogando até com Antônio Bispo, é que essa defesa acontece se a gente sabe se conectar. Conectar é um verbo profundamente espiritual. Toda vez que a gente reza, a gente se conecta com Deus entre nós e se conecta também com nossas ancestralidades e futuro. Então, conectar-se com os ancestrais é essencial. E, por último, está faltando pouco tempo, mas vou ficar dentro do tempo, Francisco nos diz que temos que acreditar nos pequenos. Eu queria ler uma frase aqui desse discurso que é impressionante. Sem querer fazer propaganda, mas eu trouxe depois os livrinhos dos diálogos, são os diálogos de Papa Francisco com os movimentos populares. Ele se encontrou 4 vezes com os movimentos populares e 4 vezes fez discursos muito luminosos. Eles estão lá naquela mesa, se depois quiserem comprar, eu trouxe a coleção inteira, R$15 só. 4 livros, R$15, compensa. Mas fora de brincadeira, vale a pena mesmo. Aí, na Bolívia, num dos discursos que ele fez, mais ou menos assim, esse era o rosto do encontro popular na Bolívia, e o Papa estava no meio deles, tinha gente de diversas partes da América Latina e do mundo, e ele tentou entrar na vida, na situação das pessoas, e disse essa parte do discurso que me dá muita esperança, e que tem a ver com aquilo que estamos dizendo. Ele pergunta: que posso fazer eu, recolhedor de papelão, catador de lixo, limpador, reciclador, frente a tantos problemas, se mal ganho o necessário para me alimentar? Que posso fazer eu, artesão, vendedor ambulante, carregador, trabalhador irregular, se não tenho sequer direitos trabalhistas? Que posso fazer eu, camponesa, indígena, pescador, que dificilmente consigo resistir à propagação das grandes corporações, de seus grandes projetos? Que posso fazer eu, a partir de minha comunidade, de meu barraco, da minha cidade, da minha favela, quando sou diariamente discriminado e marginalizada? Que pode fazer aquele estudante, aquele jovem, aquele militante, aquele missionário que atravessa as favelas e os paradeiros com o coração cheio de sonhos, mas sem nenhuma solução para os meus problemas? E o Papa responde assim: muito, podem fazer muito. Vocês, os mais humildes, os explorados, os pobres e os excluídos, podem
e fazem muito. Atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está, em grande medida, em suas mãos, em sua capacidade de se organizar, promover alternativas criativas na busca diária de terra, teto e trabalho. E também na participação como protagonistas nos grandes processos de mudança nacionais, regionais e mundiais. Não se intimidem, vocês são semeadores de mudança. Olha que bonita a palavra de Papa Francisco, acho que ela merece uma salva de palmas, porque diz que a resposta está em nossas mãos. Diz que apesar dessa situação tão complicada, nós sim temos caminhos, sobretudo porque nós não estamos subjugados à visão de quem criou o problema e agora quer nos dar também a solução. Nós podemos ser a solução porque nós temos uma outra visão, um outro chão, porque nós não somos como os bois desterritorializados e colonizados, mas nós temos raízes, memória, esperança, missão. É de nós que pode sair algo diferente, algo novo. E assim, para concluir, 3 ações, entre muitas outras. Uma foi citada aqui antes da minha fala, o plebiscito popular. É um exemplo concreto de como hoje, no contexto específico de profunda injustiça fiscal, de violações constantes ao direito no trabalho, nós podemos exigir, defender e propor políticas novas. Esse plebiscito é muito simbólico. Acreditemos nele, temos ainda menos de um mês até o encerramento. Vamos batalhar para que estas causas sejam causas também da igreja. O Dom Paulo Jackson, que é o vice-presidente da CNBB, disse que a causa do plebiscito não é nada mais que a doutrina social da igreja traduzida em prática no hoje. Uma parte da doutrina social da igreja. Um outro grande percurso é o projeto popular, o Brasil que queremos, fruto da Semana Social Brasileira. A Semana Social fez um grande mutirão de convergência de processos. Ela não inventou muita coisa nova. Nasceu da Semana Social a Pastoral de Moradia e Favelas, em nível nacional. É uma criatura nova que estamos cuidando com muito carinho e que está se fortalecendo muito, inclusive em vista da campanha da fraternidade do próximo ano. Mas, em geral, a Semana Social não inventou coisas novas, só tentou mostrar que elas precisam se conectar, que nossas ações precisam se manterem unidas numa estratégia comum. Mostrar que em tempos em que é tão difícil traçar um projeto popular, nós estamos tentando desenhar algo. E que a igreja pode ser um espaço onde esse algo cresce. Então o projeto popular ainda segue sendo um chamado de convergência, inclusive entre pastorais e movimentos populares, que às vezes conseguem caminhar juntos, às vezes menos. E por último, este outro movimento que faz mais de ano que está animando a nossa igreja em várias partes do Brasil e da América Latina, que é o processo rumo à COP30. Tem tido muitas iniciativas, agora não temos tempo de falar, mas queria muito recomendar que fiquem conectadas e conectados a esse processo, porque é uma maneira de mostrar como a igreja tem algo a dizer sobre a questão climática, sobre a biodiversidade, sobre o compromisso social e ambiental, e está dizendo e está fazendo. Este site, Igreja Rumo à COP30, escolheram um nome bem longo, né? Igreja Rumo à COP30.org, é um site muito rico. Se tiverem tempo,
voltando em casa nos próximos dias de visitá-lo, mostra mais uma frente de ação, especificamente no campo ambiental e climático. Mas isso para dizer que, além da esperança, temos muita prática, muitas ações que estão correndo. Então, espero que essa segunda parte da minha fala tenha conseguido um pouco reavivar a luz, mesmo se tivemos que começar com um pouco de... com um clima mais complicado e desanimador, que é o clima da realidade de hoje. Desafios grandes, mas muita força, muita memória, muita esperança em nossa caminhada. Obrigado, vamos escutar agora as experiências e depois vamos dialogar e refletir juntos. Nós queremos, então, agradecer o Padre Dário. Sabe, Padre, ao longo da sua fala, eu fiquei também pensando assim, hoje nós somos muito motivados a estarmos atentos aos sinais dos tempos, né? Então, nessa manhã, depois da sua fala, a gente mais consciente de que os desafios estão aí, que a gente precisa enfrentar. Desafios às vezes até assustadores, né? Mas ao mesmo tempo, uma fala de muita esperança, né? Que você vem trazer para a gente também. Não nos tira da realidade, mas ao mesmo tempo coloca os nossos pés no chão. A esperança. Eu fiquei pensando numa frase muito importante e que ajudou muito a motivar este fórum social, o Fórum Social na Arquidiocese de Mariana, que é uma fala de Dom Luciano, que eu acredito que todos nós lembramos, né? Quando você fala, que posso fazer eu fiquei lembrando na fala de Dom Luciano, em que posso ajudar? Tão marcada aqui na nossa Arquidiocese, né? Acredito que todos nós sempre estamos pensando nisso. Todos nós temos sempre como ajudar. E o fórum é também uma oportunidade para a gente refletir sobre essa forma de ajuda que a gente pode dar lá naquela nossa comunidade, lá no interior, porque Minas Gerais é assim, né? Formada de muitas cidades e muitas comunidades pequeninas, mas que precisam muito do nosso trabalho. Então, muito obrigada por nos despertar nessa manhã. Aí eu queria, então, convidar todos, mesmo sentados, que a gente pegue o nosso livro e na página 4, acredito que tenha a oração do fórum. É como se fosse uma resposta a toda essa fala que o Padre Dário vem trazer para a gente. Que nós pudéssemos rezar juntos. Podem ficar sentados. Página 4. Vamos juntos? Ó Deus, nosso Pai, Senhor da vida e da história, a Ti confiamos os frutos do nosso 9º Fórum Social pela vida da Arquidiocese de Mariana. Ao contemplar toda a criação, obra do Teu amor, impactada pelos muitos desafios sociais e ambientais, queremos, à luz do Teu projeto de vida e salvação, ouvir o clamor da terra e dos pobres, renovando nosso compromisso cristão e cidadão na defesa da vida humana e do planeta, nossa casa comum. Dá-nos, com o Teu Santo Espírito, discernimento, coragem profética e perseverança para sermos testemunhas da ecologia integral na Igreja e no mundo, anunciando a todos o Evangelho da vida. Sob a proteção de Maria, nossa Mãe e Padroeira, a Senhora da Assunção,
e de seu esposo São José, nosso sim ao chamado e à missão que nos confiaste. Nos faça reconhecer que tudo está interligado e que somos instrumentos do teu amor a serviço da vida e da esperança. Por um mundo justo, fraterno e reconciliado, a caminho do reino. Queria chamar o Padre Dário para vir aqui e em pé, juntos de mãos dadas, a gente encerrar esse primeiro painel cantando, né? Junto com os nossos companheiros ali. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Então, agora, vamos sentar um pouquinho? Então, só alguns recadinhos antes da gente sair para o café. Primeiro, as inscrições, as camisas do Fórum Social já vão ser entregues agora na hora do café. Mas para quem encomendou, tá certo? Depois que entregar para quem está aqui, quem encomendou, aí abre-se para a venda. E aí a venda, lá atrás com a Silene, ali atrás estão as camisas, ela vai entregar, depois abre a venda, e aí eu vou deixar aqui o papel com as camisas, com as inscrições e a chave do Pix, né, do celular aí para o pagamento. Quero lembrar a dinâmica, agora até 10h25, nós vamos, são 10 horas e 1 minuto, às 10h25 nós retornamos aqui para o segundo momento, que é a apresentação das experiências. É muito importante a gente estar aqui para ver o que nossos companheiros estão fazendo aí. Logo em seguida, a gente abre para a fila do povo. Não temos ninguém ainda que colocou aqui o crachá para alguma pergunta, alguma observação, alguma colocação da fala. Outro aviso: não lavar os pratos, canecas nos bebedouros. Não dá, né? Nosso cafezinho, a nossa caneca está aí, a gente vai tomar. Então, mas a gente não vai lavar no bebedouro. Tem um lugar certinho. Então eu vou passar aqui para o colega, ele vai falar onde a gente vai lavar. Bom dia. Com relação aos talheres, pratos aí, nós deixamos 2 banheiros lá, com bucha, sabão, para que vocês lavem lá, tá? Na cozinha não será mais possível lavar, ok? Obrigado. E onde estão os banheiros? Ali, ó. Do lado ali de onde está sendo servido, um pouquinho para trás, vocês vão ver lá. Eu coloquei lá uns avisos, tá bom? Obrigado.